Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazem o cálculo de uma casa toda, de todos os ambientes, da maneira certa e correta. Eu sou o Fábio Oliveira e você está no canal Forre Você Mesmo. Você recebeu o seu cliente na sua loja ou através do WhatsApp dizendo que estava interessado em fazer uma instalação de forro PVC branco tradicional. Você tem todas as medidas no branco tradicional, a partir de 1 metro até 7 metros, para poder trabalhar esses ambientes para o seu cliente. E vamos dar um exemplo aqui, tá? E dentro dessas medidas, você precisa identificar que situação se encontra para você poder fazer o cálculo daquele material. Entenda, quando um profissional ele vai até a casa de um cliente, ele se preocupa em todos os detalhes. Se preocupa a posição da régua, se vai ficar na horizontal ou vertical. Ele se preocupa a altura do pé direito, né? Se ele é muito alto, se dá para fazer na escada ou no andaime. Ele se preocupa se a casa tem um telhado muito baixo, né? Se vai gerar muito vapor para ele poder indicar um isolamento térmico e acústico. Ele se preocupa com tudo isso. Dessa forma, vocês também, né, os vendedores, os atendentes, devem se preocupar em que situação você vai fazer o cálculo do material dessa obra. Então, imagine o seguinte, vamos supor que o cliente está no WhatsApp, tá? E ele te mandou uma foto, né, das medidas, ou então te mandou as medidas por escrito no WhatsApp e pediu para que você fizesse um orçamento de PVC instalado no forro PVC branco tradicional. Primeira coisa que você deve fazer é pegar essas medidas e transformar ela dentro de um desenho, imaginando que você está averiguando que situação você vai colocar as réguas de forro PVC e qual vai ser o sentido das réguas, para que você possa ter, né, o maior aproveitamento de todo o ambiente e que você não fique muito fora da medida quadrada que tem dentro da casa desse seu cliente. Vamos supor que ele te deu essa relação e você perguntou para ele, né? Vamos dar um exemplo aqui que o nome do cliente é Seu Pedro. Seu Pedro tem a cozinha dele de 4,67 por 2,50, a sala de 4,67 por 2,80, o quarto de 2,96 por 2,80, o outro quarto 2,98 por 2,78, corredor 2,54 por 0,65 e o banheiro, né, 1,98 por 1,51. Então você já perguntou ao seu Pedro, né, qual seria os ambientes? Você vai colocar no papel imaginando uma medida casar com a outra. Entenda, 4,67 por 2,50 e 4,67 por 2,80, o 4,67 não são duas medidas iguais? Entendemos isso quando colocamos no papel. Então você coloca aqui, ó, 4,67 cozinha e 4,67, tá? A sala. Isso eu estou falando o comprimento, tá? Não estou falando a largura não, só o comprimento. Então se você colocou duas medidas igual, uma do lado da outra, você vai pegar a medida agora da largura. A cozinha tem 2,52, tá aqui, ó, 2,52. E a sala tem 2,81. Você colocou a sala. Então, esses dois ambientes, você já definiu. Qual vai ser a posição da régua? Ó, 6 metros. Compreende? Você não vai colocar a régua nesse sentido de 4,67 e vender régua de 5 metros para ele. Não, você vai colocar a régua com 6 metros, tá? Entendendo que aqui são dois ambientes que você consegue fazer com uma só medida. Compreende? E dentro desse contexto eu tenho o primeiro quarto de 2,96 por 2,80 e o segundo quarto de 2,98 por 2,78. Entende que os quartos são praticamente aproximados? Olha só, 2,96 e 2,98. 2 centímetros só? É muito pouco, 2 centímetros. E aqui, ó, 2,80 por 2,78. Também são 2 centímetros. Entendemos então que esse ambiente aqui, ó, ele pode ter, ó, 2,96 aqui e 2,98 aqui. Esse 2,80 ele pode estar por aqui, ó. Compreende? Então o que eu fiz dentro desse desenho? Eu coloquei aqui a cozinha, eu coloquei a sala e coloquei os dois quartos, imaginando como que fosse, certo? Depois de você fazer esse desenho, é muito bom você mandar para o seu cliente para perguntar para ele se as medidas conferem e se é mais ou menos assim a casa dele, né? Já que ele não te passou a ordem que está os ambientes. E entendendo que 2,52 também é 2,54 do corredor, ó,
2,54, eu entendo que o corredor ele tem a mesma largura, certo? Da cozinha. Então pode ser que dentro da cozinha tenha um espaço, né, uma porta que você vá aqui para o corredor, certo? Assim eu imagino. E dentro desse corredor também tem, né, o banheiro que eu coloquei lá em cima, que ele tem 1,98 por 1,51. Você viu que eu fiz o desenho aqui, coloquei as medidas no desenho, para que eu pudesse entender qual é a situação, ok? Então, gente, aqui você já tem uma noção do tamanho das folhas que você vai usar. Então, como de a aula anterior, né, de 4x6, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você já identificou a posição da régua, vai ser assim, ó, a régua de forro PVC, ó. Ó, aqui também. Eu vou identificar esses ambientes aqui como, ó, cozinha, né? Aqui sala, aqui quarto 1 e aqui o quarto 2, tá? O corredor e o banheiro, tá bom? Então você já identificou como que vai a folha, ó, no sentido 2,52 e 2,81. Calma aí. E o quarto também, né, no mesmo sentido, ó, 2,96 e 2,98, ok? Então você entendeu ali a situação das réguas, que tamanho que você vai colocar, e dessa forma você também entendeu qual é a medida que você vai usar. Então vamos supor agora, ó, você já sabe aqui, 2,52, 2,81. Vamos supor que você quer economizar no seu material. Se você pegar uma folha de 6 metros, tá? E você tirar 2,80, aqui ela tem 6 metros, ó. E você tirar um pedaço aqui, ó, de 2,81, certo? E aqui sobrou, ó, 3,10. É isso? 3,19, vamos botar aqui assim, mais exato, né? 3,19. Vou botar aqui, ó, 3,19. A folha de 6,10 você vai pegar um pedaço, vai cortar ela com 2,81 e a sobra, tá? Ó, sobra. Isso aqui é a obra. 2,81 é aqui, ó, tá? E 3,19 é a sobra, ok? Então vamos supor que você vai usar aqui, ó, folhas de 6 metros. Quando você cortar a folha de 6 metros, ele já vai sobrar. Você entendeu que 2,52 ela passa 2 centímetros das folhas que a gente tem de 2,50? Você tem até ali a sanca, né, uma do lado da outra, 2,5 centímetros cada fundura de sanca, que você pode conseguir talvez trabalhar, né, a folha. Mas entenda, se dentro de uma parede, um lado da parede estiver com 2,52 e a outra parede estiver com 2,60, é aqui, ó. Aqui tem 2,52, mas essa aqui, ó, ela tá abrindo, tá com 2,60. Se você mandar as folhas tudo com 2,50, provavelmente ela pode ficar pequena quando chegar aqui. Tá? Então a gente não faz isso. Quando passa de 2,50, que seja 1 centímetro. A gente sempre entende como que é o ambiente para ver se a gente consegue aproveitar a régua de um lado para poder fazer o outro. Compreendeu? Então vamos supor que aqui você vai usar tudo com 6 metros. Se você tem aqui 4,67, é aquela regrinha que eu fiz na aula anterior, tá certo? Aquele ambiente de 4x6, você pegou os 6 metros e dividiu por 0,20, que é a largura da régua. Então, quantas réguas vai levar aqui, ó, 4,67? Você vai pegar aqui, ó, 4,67 e vai dividir ela por 0,20. Ele vai dar 23,350. Então, são 24 réguas, tá certo? Então, aqui são 24 réguas, ó. 24, ó, vou botar aqui um R de régua, tá? Logo, do outro lado também vai ser 24 réguas, tá? Réguas que eu falo nesse sentido. E aqui, Fábio, a gente entendeu que 2,96 em cima e 2,98, a gente tem 4 centímetros de sobra e aqui a gente tem 2 centímetros de sobra, tá certo? Então, se está sobrando 2 centímetros na régua, quando você for fazer um ambiente menor do que a régua, você pode sim colocar a régua com 3 metros. Então, vamos entender que aqui também, tá, vai levar réguas
de 3 metros. Ou você pode também, né, vender régua de 6, cortar a régua no meio, tá? E usar, como você vai cortar no meio, usar as duas réguas para poder fazer esse ambiente aqui. E aqui a gente tem 2,80 em um quarto e 2,78. Entende que é um do lado do outro? Ou um em cima, um embaixo? Vamos pegar agora aqui 2,80 e dividir por 0,20, que é o que uma régua, né, a largura de uma régua. Você vai ter 14 folhas. Então você vai ter aqui, ó, 14 folhas, 14 réguas de 3 metros e embaixo também aqui, ó, 14 réguas de 3 metros. Até aí, deu para entender? Gente, e o corredor, vai usar com 2,50? Sim. Ó, você tem 2,54 e você tem 1,98. Então aqui vamos supor, tá? Que aqui seja 2 metros. Tá? E aqui você tem aqui 2,54. Ó, 2,50. Eu vou botar aqui o 4. Ó, 2,50. Entende que quando você vender régua de 4,5 aqui, ó, esses 2 centímetros vai vir para cá e você vai conseguir fazer o seu ambiente? Então você pegou réguas de 4,50 e colocou aqui. Você conseguiu aproveitar, né, toda essa medida. Então vamos supor que aqui você tem 0,65 de largura. Você não vai colocar na menor medida. Você entendeu aqui a situação desse ambiente. Então você vai botar aqui, ó, 0,65, tá? Dividido por 0,20, que cobre uma régua. Então você vai ter 3 folhas 250, 4 folhas aqui, ó, de 2,54, tá? 4 réguas, tá? E aqui você vai botar régua de 2 metros, 1,54, vamos arredondar para cima, 1,60. 1,60 dividido por 0,20, que é igual a 8 réguas de forro PVC. E aqui vai usar aqui, ó, 8 réguas, tá? Com 2 metros. Até aí, deu para compreender? Então, a sanca, né, e as ferragens, você vai usar esse cenário aqui para poder calcular. Você vai entender que aqui você vai usar a ferragem, ó. Se a folha está assim, a ferragem tem que ser assim, ó. Não é assim que a gente aprendeu? As ferragens? Ó, ferragem é assim, tá vendo? Ó, aqui, ó, a mesma coisa. Né, ó? E dessa forma você consegue ter mais exatidão, saber o tamanho das réguas que você vai calcular para o seu cliente, tá? Sem prejuízo, sem muita perca de material, um orçamento mais preciso possível. E é claro, se ele decidir fazer o fechamento com você, você vai pedir a ele para poder mandar um técnico para poder conferir as medidas, para ver se as medidas estão certas. A não ser que o técnico já foi na residência do cliente e ele já passou essas medidas para você fazer o cálculo. Aí é só você perguntar diretamente ao técnico qual é a posição das réguas, né? Como que ele viu lá o ambiente, se ele já tem um desenho, né, a planta baixa da casa do seu cliente, para que você possa fazer esse cálculo do material. Compreende? Pessoal, qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nas descrições que eu vou responder todas, tá certo? Então, mais uma vez, você entendeu como que você deve fazer o cálculo de uma casa toda, imaginando sempre a melhor forma para o cliente e para você. Esse foi mais um vídeo do canal Forre Você Mesmo. E você que ainda não nos segue, por favor, curta a nossa página. Se isso aqui fez sentido para você, se isso aqui te ajudou de qualquer maneira aí, curta a nossa página.